Beleza? Então, como eu estava falando, o nosso conteúdo de eletricidade então, vai estar dividido basicamente em duas partes. Tá? Vou colocar aqui. A eletricidade propriamente dita, né? Eletricidade, vai estar eletrostática e eletrodinâmica. E a outra parte, magnetismo. Tá? Então, essas vão ser basicamente as duas partes que a gente vai dividir. A gente vai dividir um bloco chamado de eletrostática e eletrodinâmica e uma outra parte chamada de magnetismo. Certo? Essa separação é uma forma didática de nós abordarmos os assuntos. Tá? Porque tudo isso aqui engloba uma grande teoria chamada de eletromagnetismo. Tá? Então, o eletromagnetismo ele é a junção da parte elétrica com a parte magnética. A gente chama de eletromagnetismo. Tá? Por exemplo, é no eletromagnetismo que nós vamos explicar efeitos ondulatórios, efeitos luminosos, né? A própria luz que é composta, né, que é composta tanto por fótons, né, se comporta como fótons e como ondas, né? E a gente costuma chamar a luz também de uma onda eletromagnética, tá certo? Então, tudo isso é uma grande teoria chamada de eletromagnetismo, tá? Então, nessa primeira parte, o que é que a gente vai ver? A boa parte desse primeiro semestre, boa parte do primeiro semestre, acho que sim, nós vamos ficar a eletrostática, tá? Então, nós vamos ver isso aqui por volta aí até junho, mais ou menos, tá? Já vai ficar em eletrostática. Depois vamos para a eletrodinâmica, e aí a gente, lá no finalzinho do curso, meados de novembro, outubro, novembro, a gente já vai estar em magnetismo, tá certo? Então, isso que eu estou explicando vai estar mais bem detalhado no nosso programa, que eu vou disponibilizar para vocês. Então, a gente vai começar com a eletrostática, certo? A gente vai começar com a eletrostática. Então, a eletrostática, sabe? Eletrostática, né? Vamos começar com a eletrostática. Só que é bom a gente começar com alguns questionamentos. O que é eletricidade, Gustavo? Você já está no terceiro ano de um curso de eletrotécnica. Quem me diz aí o que é eletricidade? Opa. Vai lá, me ajudem aí. Respondam para mim. O que é eletricidade? Calma, um de cada vez, tá? Não vamos bagunçar o negócio, não. Vai lá, primeiro. Professor, a aula é sua, o senhor que tem que dizer o que é eletricidade, né? A gente está aprendendo ainda. Não, mas você já tem que ter uma ideia do que é eletricidade, tá bom? A eletricidade, moçada, estuda a natureza e as propriedades das cargas elétricas, tá? Anotem aí, coloquem aí do lado. Nem tudo eu vou anotar, algumas coisas eu vou pedir para vocês anotarem, tá bom? Coloquei o que a eletricidade estuda. A eletricidade vai estudar a natureza e as propriedades das cargas elétricas, tá? Aí a gente, beleza, Rodrigo, entendemos? Estuda a natureza, propriedades, as interações entre outras cargas, a forma como a carga elétrica se comporta no espaço também. Então, aí vem outro questionamento, né? O que é carga elétrica? O que é a carga elétrica? Beleza? Pensem aí no que é carga elétrica, eu espero que vocês me respondam dessa vez, tá? Vou colocar aqui o que é eletrostática. O que é carga elétrica, moçada? Ajuda aí para mim.
Quantos estão presentes? 22. Ana Jamile, vai, Ana. Diz para mim o que é carga elétrica. Hum? 22 pessoas, moçada, só uma resposta. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Carga elétrica, moçada. Carga elétrica é uma propriedade da natureza. A carga elétrica, ela compõe tudo que existe, tá? Desde a estrela mais distante ao nosso corpo, tudo que compõe a natureza, tudo que compõe os materiais, os animais, a terra, tudo é feito de carga elétrica. Tudo é feito de carga elétrica. A carga elétrica, ela está presente na matéria na sua constituição, digamos, mais fundamental, tá? Por exemplo, isso que eu estou falando, moçada, é para a gente tentar entender a eletrostática. A eletrostática, ele é o estudo das cargas elétricas em repouso. Muito bem. E aí vem a pergunta, né? O que é, então, a carga elétrica? O que seria a carga elétrica? Eu falei que a carga elétrica compõe tudo que existe. Tá? Então, se a gente começar a pensar no que compõe, como é que eu encontro a composição das coisas? Né? Como é que eu sei que determinado material é composto de uma substância ou de algum elemento? Como é que eu faço isso? Tá? Por exemplo, se eu quiser saber do que é feito o celular de vocês, qual a maneira simples de eu fazer, descobrir de que é feito um celular? Digam aí. Eu acho que vocês não vão falar muito, não, né? Então vou deixar, eu vou mesmo responder. Uma maneira de você saber do que é feito o celular é jogando na parede, ou dando uma martelada nele, tá certo? Ou tentando abrir ele, tá? Significa que, para eu saber do que o corpo é feito, eu tenho que quebrar ele em partes menores. Tá? Então, o celular, eu pego, bato na parede, jogo na parede. Se for um celular mais baratinho, ele vai quebrar em muitas partes, né? Se for um mais protegido, ele vai quebrar em poucas partes, mas ainda assim eu vou saber do que compõe o celular. Vai estar lá plástico, vai estar vidro, vai estar metais, né? Vai estar componentes químicos da bateria, vão estar também circuitos eletrônicos, circuitos integrados, transistores, diodos, microcapacitores, câmeras, vai estar borracha, vai estar, se duvidar, até traços de materiais radioativos aí, de repente. Então, vejam que eu consigo pegar um material maior, um material macroscópico, quebrado, e aí eu encontrar partes menores e saber o que é que compõe. Tá? É assim que os seres humanos conseguiram acessar o que compõe o nosso corpo. Tá? O físico, agora não lembro o primeiro nome dele, só lembro o segundo nome, que é o Hooke. Não sei se é James Hooke, não. Enfim, ele foi um dos primeiros caras a desenvolver os microscópios, e aí ele visualizou que a nossa pele, a pele humana, ela é composta por componentes menores do que o próprio tecido, né? Então ele visualizou estruturas celulares na nossa pele, e foi a partir dali o começo da microscopia e o começo do que compõe os tecidos biológicos, tá? Então, a microscopia, né, utiliza várias técnicas, vários microscópios, que... Oi? Robert Hooke, né? Robert Hooke, né? James Hooke, né? Robert Hooke. Então, Robert Hooke, ele possibilitou uma nova era da biologia, que foi o estudo das estruturas biológicas, né, dos tecidos, formados por células. Né? Então, célula é a menor parte que compõe o tecido, digamos assim. No entanto, a célula também é composta por outras estruturas, né? Temos lá o núcleo, tem a parede celular, tem as organelas, tem o DNA. E aí você vai avançando. Conforme a ciência foi avançando, os microscópios foram sendo mais capazes de observar estruturas ainda menores, tá certo? Só que
Quando eu falo de carga elétrica, eu estou falando de uma estrutura que é menor do que a própria molécula, menor do que a própria célula, né? Que são os átomos. Que são os átomos. E os átomos, por sua vez, compõem tudo que a gente conhece. O ar que a gente respira é composto de átomos também. Tá? Então, a estrutura que o Robert Hooke viu, que são as células da pele, aquilo também é composto por átomos. E, por sua vez, os átomos são compostos por cargas elétricas. Tá bom? Então, a palavra átomo, né, ela vem aqui do grego, né? Átomo, não pode ser dividido, né? E se há uma negação, átomos, tomos é partes, né? Então, aquele que não pode ser dividido em partes, muito embora nós saibamos aí desde do meados do século XX que o átomo ele pode ser dividido, ele também ele é composto de partes menores. Então, pegando aqui o modelo atômico mais simples, o modelo que a gente chama de heliocêntrico, né? Heliocêntrico que remete ao sistema solar, vamos ter uma região interna, região externa. Desenho já bem manjado, sabe? Desenho bem manjado do átomo, né? Então, o átomo ele é essa estrutura no qual tem uma região interna que a gente chama de núcleo. E uma região externa, no qual estão presentes os elétrons, e circundam essa região nuclear. Tá? Por sua vez, o núcleo ele também é composto por carga elétrica. Tá? O elétron é uma carga elétrica, e o núcleo é composto também por carga elétrica, sendo o núcleo composto por prótons e nêutrons. Né? Prótons e nêutrons. Tá? E aí, sempre vem o questionamento, professor, o que é que existe aí além disso, né? Esses elementos que eu falei, elétrons, prótons, nêutrons, né? Eles já não são nem considerados aí partículas elementares, né? Porque existem partículas menores ainda, tá? Embora o elétron ele não seja considerado aí estritamente uma partícula, porque isso envolve outros questionamentos, de que o elétron, como ele não pode ser dividido, como ele tem comportamento ondulatório, não estaria nenhuma partícula menor associada ao elétron, ou seja, o elétron não seria feito de uma parte menor. Tá? Então, no caso do elétron, nós não teríamos nenhuma partícula menor do que o próprio elétron. Tá? No caso dos prótons e dos nêutrons, nós vamos ter partículas menores, chamadas de quarks. Tá? E eu vou disponibilizar uma aula só sobre quarks. Né? Esses quarks, o que são os quarks? São as partículas que compõem prótons e nêutrons. Tá certo? São partículas que também possuem carga elétrica, tá? De modo que, quando eles se agrupam, esses quarks, né? Como, por exemplo, quark up, quark down, strange, bottom, vai ter uma aula só sobre isso, tá? Só do que compõe o átomo. A gente vai ver que esses materiais, esses quarks, quando eles se ligam, eles podem formar prótons e nêutrons, tá certo? Em relação à carga elétrica, o que é que a gente pode fornecer a mais de informação? Tá. A gente pode fornecer a informação de que existem duas regiões aqui no átomo que têm propriedades elétricas distintas, tá? Eu tenho um núcleo que está associado
algo que a gente chama de um polo positivo, né? Cargas positivas, certo? Essa separação aí entre positivo e negativo a gente vai ver logo mais quando falarmos de propriedade das cargas, tá certo? Isso aqui vou só adiantar para vocês que está associado ao núcleo a uma carga positiva, certo? Na eletrosfera, na parte da eletrosfera, nos orbitais eletrônicos, né, que é a parte onde você encontra o elétron, vai estar associada a uma carga negativa, por isso é menos, né? E o nêutron carga, sem carga líquida, tá certo? A gente vai ver que quando nós vemos a composição dos quarks, né, quais são os quarks que compõem o nêutron, nós vamos ver por que essa carga no nêutron é nula, tá bom? Por sua vez, então, essa região do núcleo é composta por prótons, parte externa com prótons e nêutrons, né? Parte externa é composta por elétrons, tá? Então, vem a pergunta, Rodrigo, beleza, para saber o que é feito o celular, eu jogo na parede, bato o martelo, e eu pergunto para vocês, então, no caso dos elementos, né, dos átomos, como é que eu acesso isso aqui? Como é então que eu entendo de que é feito o átomo? Que instrumento eu utilizo? Exatamente. Os aceleradores de partículas é um deles, né? O que mais? Outros instrumentos, por exemplo. Microscópios eletrônicos? Talvez. Tá? A resolução dos microscópios eletrônicos não são suficientes para você ver essa separação clara entre orbital e núcleo, tá? No entanto, os aceleradores de partículas, eles conseguem, então, detectar essas partículas menores, né? Que eu falei, prótons e nêutrons, tá? O que é um acelerador de partículas? Um acelerador de partículas nada mais é do que uma estrutura, pode ser um acelerador linear ou circular, que acelera partículas. Por isso, não é um acelerador de partículas, tá? E aí, essa partícula acelerada pode ser prótons, pode ser pósitrons, né, que são elétrons com carga positiva, não vou entrar nessa parte física de partícula. Mas você acelera partículas, pode ser partículas mais pesadas também, e essa partícula se depara com um anteparo, com uma parede. Tá? Então, assim como eu pego o celular e jogo na parede e ele se parte, esse núcleo ele pode se chocar com essa parede, se partir em várias partes, e toda essa chuva de partículas resultante da queda é detectada através de detectores de partículas. Então, possibilita você observar essa composição, tá bom? Do que é feito a carga elétrica. Tudo bem? Beleza. Então, átomos. Tá? Exemplos aí de átomos, né? Nós temos tudo que compõe, tá? O oxigênio, o hidrogênio, o hélio, tá? Carbono, enxofre, chumbo, tá? Alumínio, ouro, né? A prata, né? Enfim, que são exemplos de átomos, né? Oxigênio, hidrogênio, hélio, carbono, chumbo, alumínio. Então vejam que, olha como os átomos são versáteis, né? Ele consegue construir, ele é a matéria-prima que constrói realmente tudo que a gente conhece. Desde o oxigênio, importante para a nossa respiração, tá? O hélio, né? O hélio é muito importante para a gente encher balão, né? Enfim, carbono, chumbo, alumínio, materiais completamente diferentes, distintos, né? Aqui você tem um material que ele é na temperatura ambiente gasoso, né? Hélio, hidrogênio, e materiais que na temperatura ambiente são sólidos, né? São materiais metálicos. Tá? Então, isso é que faz a diferença entre os materiais. O que faz a diferença, então? Por que os átomos são diferentes? Por que o átomo do hidrogênio é diferente do átomo de hélio? Por que é diferente do átomo de carbono? Tá?
Isso, moçada. Justamente devido à estrutura atômica. Então, Quem falou, Letícia? sim, foi eu. Pronto. Chegou atrasada, Letícia, foi? Não estava aqui, só não estava podendo falar. Tô brincando. Olha lá, Letícia. A resposta para isso que você deu em relação à estrutura atômica, que é um exemplo bem simples que eu sempre costumo usar. É, quais são os componentes básicos para fazer um bolo? Hein, Letícia? Ah, farinha, ovo, manteiga, depende do que você quer. Se for um bolo básico, todo bolo tem que ter, basicamente. Farinha, você falou, farinha, ovos, açúcar, ou não, né? Até açúcar pode ter. Enfim, vamos colocar açúcar. Açúcar, ovos, farinha de trigo, já falei. O que mais? Fermento, e alguns deles tem. Só que com esses poucos ingredientes que a gente falou, a gente não citou nem 10 ingredientes, né? A gente falou só alguns. A gente consegue fazer uma infinidade de bolos, tá? É capaz de eu assistir o programa da Ana Maria Braga, utilizar os mesmos ingredientes e o meu bolo sair totalmente diferente do dela, não é verdade? Quem nunca errou uma receita, né? Mesmo usando as mesmas quantidades, usando os mesmos ingredientes, eu consigo obter resultados diferentes, tá? Essa mágica acontece também nos átomos. Olha só o que é feito o átomo. É feito de um núcleo de elétrons ao redor de um núcleo. Só que você, com os mesmos ingredientes, tá? Você consegue fazer materiais maleáveis, como um fio de cobre, há materiais bem rígidos e tenazes, como é o diamante, que é feito de carbono, e todos esses são feitos dos mesmos componentes básicos, tá? Da mesma matéria-prima. Só que diferente, assim como um bolo, a quantidade de tempo que vai ficar no forno, a temperatura desse forno, a quantidade dos ingredientes, quantas colheres de açúcar, quantas colheres de fermento ou de farinha, tudo isso vai fazer a diferença se o meu bolo é um bolo fofo, se é um bolo solado, se é um bolo mole, tá? E é a quantidade desses ingredientes, então, que vai fazer com que os átomos sejam diferentes e tenham suas características únicas, tá? Essas características únicas são, por exemplo, massa atômica, número atômico, massa específica, que está associado à densidade, né? A quantidade de massa sobre o volume ocupado. E isso, moçada, são, como eu falei, são características únicas. Por exemplo, a densidade. A densidade do ouro, ele tem um valor específico que faz com que eu consiga detectar o material e dizer se é ouro mesmo pela sua densidade. Se eu achar um metal enterrado no meu quintal e se eu quiser saber, por exemplo, de que é feito esse material, pela sua densidade ou pela sua massa específica, se o material for material puro, eu posso ir lá e dizer que material é. Se é ouro, se é prata, se é cobre, tá bom? Isso porque esses materiais têm propriedades que são impressões digitais, tudo bem? Mas é claro que não é assim que a gente detecta do que é feito um material, né? Existem espectrômetros de massa, existem a difração de raio-x, tá? São técnicas que acessam essas propriedades estruturais do material. Como a Letícia falou, depende da estrutura, depende de como esses átomos estão ligados também, né? Em relação à sua dureza, em relação a ele ser maleável, em relação a ele ser condutor ou isolante. Então, quando eu acesso a sua estrutura, quando eu acesso a energia associada dos elétrons a esse átomo, eu posso dizer do que ele é feito. Bom? Então, o elemento mais leve, digamos assim, é óbvio que deve ser o elemento que tem menor quantidade de prótons e nêutrons, né, e menor quantidade de elétrons. Né? Então, à medida que eu vou aumentando o número de prótons, o número de nêutrons, né, eu vou aumentando a sua massa específica, a sua massa atômica,
tá? Ou seja, consequência do número atômico, tá? E aí, quando eu aumento o número de prótons, aumento o número de elétrons também para manter a estrutura mais estável, tá certo? Vejam que eu tenho regiões de polaridade diferentes, então é natural que eu aumente essa quantidade interna do núcleo, né, de quantidade de prótons, e eu também aumente a quantidade de elétrons para manter essa estrutura, digamos, mais estável, tá certo? Assim também com prótons e nêutrons também é ideal para o átomo para que ele se mantenha mais estável possível. Por exemplo, Letícia, o que pode acontecer se o número de nêutrons e prótons for descasado? Aí o átomo vai estar carregado negativamente. Não vai ser mais um átomo, né? Porque vai ser um íon e vai estar carregado ou positivo ou negativamente. Então, isso muda a propriedade do átomo. Ele já se torna, não vou dizer outra coisa, mas um pouco mais diferente do que ele é naturalmente. Então, quando eu retiro elétrons desse átomo, ou quando eu produzo elétrons, ele já perde um pouco dessa que a gente chama de neutralidade, né? Porque a matéria ela é neutra na sua grande maioria, digamos assim, na maior parte do tempo, a matéria ela é neutra. Neutra no sentido desse balanço elétron-próton ser próximos, né, no número, né? A Letícia falou. Mas a Letícia tinha feito outra pergunta. Eu tinha falado do núcleo específico. Você falou do íon, realmente, quando eu introduzo o rampa elétrons. Mas no caso do núcleo específico, quando a quantidade de prótons e nêutrons está descasada, você imagina o que, pode acontecer? Ah, tá. Aí depende muito do elemento que eu estou tratando, né? Porque pode dar origem aos fenômenos radiativos, esse tipo de coisa, querer decair, essas coisas. Exatamente. Quando você tira esse equilíbrio entre prótons e nêutrons, você tem ali partículas que se comunicam dentro do núcleo, né? Isso a gente não vai, isso é só uma curiosidade, isso não é assunto claro, mas isso caracteriza materiais do tipo radioativo, tá? Materiais mas isso não, claro, não vai acontecer com elementos mais leves, né? Geralmente elementos mais pesados, né? Esse decaimento pode levar até o chumbo, né? E é claro que isso gerou expectativa, por exemplo, nos alquimistas, né? Se o fato de eu decair em elementos mais leves, de um elemento mais pesado com um elemento mais leve, eu poderia formar, então, outros elementos a partir de um mais pesado, né? Já que a radioatividade, a emissão de partículas, faria o material perder massa, né? Mudar sua massa atômica, e assim eu chegar em elementos mais leves. Aí, então, isso aí lá por volta acho que pré-Idade Média, os alquimistas, né? Alquimistas, isso antes da química, antes da física, eles idealizaram que a partir de determinadas substâncias ou de qualquer material poderia fabricar ouro, né? Porque ouro já era um material precioso, já era um material de grande valor. Então, a partir desse decaimento, a partir de reações químicas, na ideia deles, dos alquimistas, eu poderia chegar até o ouro, né? Com a sua massa atômica, com o seu massa específica. Às vezes eu confundo. Massa específica e massa atômica. Então, essa é a ideia dos alquimistas. Chegar, por exemplo, eu pegar um material, um tijolo feito de rocha com vários minerais e chegar até o ouro a partir de reações químicas, tentando misturar elementos radioativos, enfim. Tá? Isso não é bem possível. Isso não é bem possível devido à estrutura atômica e devido à quantidade de energia que seria necessário para que você conseguisse uma possibilidade dessa, né? A gente sabe que esses elementos, embora eles sejam feitos dos mesmos ingredientes, né, prótons, elétrons e nêutrons, eu precisei de uma grande fornalha, de um grande caldeirão sob alta pressão para formar esses elementos, tá? Esses elementos, a sua formação, ela se dá a partir
das estrelas, né? A partir da alta gravidade, da alta temperatura no núcleo das estrelas, que fundem elementos mais leves em elementos mais pesados, por exemplo, fundindo hidrogênio em hélio, né? O hidrogênio é o elemento mais leve que a gente tem na natureza e que compõe grande parte da massa do universo. Tá? Então, nas estrelas, onde você tem uma alta gravidade, uma alta pressão, e isso faz com que nas suas regiões mais internas, a alta temperatura e a alta pressão façam com que os elementos se fundam, se tornem elementos mais pesados, massa atômica aumenta, você, você sai de elementos, né, mais simples e vai para elementos muito mais complexos, com mais orbitais eletrônicos, com mais massa no núcleo, e aí você vai forjando e vai fabricando, então, esses elementos até obter elementos mais pesados. Tá? E aí, um dia, essa estrela ela pode morrer, ela pode sucumbir, ela pode explodir, né, num fenômeno chamado de supernova, e aí esses fragmentos da estrela espalham todos esses elementos, então, por espaço, tá certo? Então, o que nos forma, né, os elementos que nos formam, já foi parte de uma estrela, tá bom? Então, se alguém algum dia teve a dúvida do que a gente é feito, nós somos feitos de átomos. Onde é que os átomos são forjados, onde é que eles são fabricados? Nas estrelas, tá certo? E é claro que existem uma infinidade de átomos, nem todos os átomos são feitos nas estrelas, né? Nós temos átomos que são, se você olhar na tabela periódica, vez por outra aumenta a quantidade de átomos que tem na tabela periódica, feitos a partir de forma sintética. Né? Já, já, já se tornou possível, né, você tentar construir, a partir desses blocos de construção, novos átomos, e isso vai depender da sua aplicação, da sua aplicabilidade, às vezes é só para dizer mesmo que fez um átomo. Né? Brincadeira. Beleza. Então, vejam que os átomos têm propriedades distintas, tá certo? E na eletrostática, né, na eletrostática, a gente vai ver que essas propriedades são importantes para o entendimento da gente, tá? Porque é a partir dessa composição, dessa infinidade de átomos, que nós vamos ter, né, materiais, né, vamos ter vários materiais, tá? Materiais isolantes, e condutores. Então, se nós olharmos lá na tabela periódica, nós vamos ter a parte dos gases nobres, vamos ter a parte de materiais metálicos e não metálicos, materiais gasosos, vamos ter também materiais isolantes e materiais condutores. Tá? Em geral, a gente define isso aqui a gente vai ver ao longo das aulas, a gente vai voltar nesse assunto também de materiais. Alguém poderia dizer, professor, mas além dos isolantes e dos condutores, existem materiais de transição chamados de semicondutores, que são aplicados na eletrônica. Mas a gente vai ter uma aula só para diferenciar os materiais, né? Por que uns conduzem mais, outros conduzem menos, né? E eu colocaria uma quarta classe de materiais, que são materiais supercondutores, né? Então, na escala de condução, eu teria materiais isolantes, né? Materiais dielétricos, teria materiais semicondutores, condutores, supercondutores, tá? E a diferença desses materiais, a diferença do fato de um material ser isolante para esse condutor vai estar relacionada com a capacidade que ele tem de transferir carga elétrica. Tá? Materiais isolantes têm uma capacidade menor de transferência de cargas, eles gostam de ficar com as cargas mais armazenadas, mais presas a eles. É difícil você arrancar carga elétrica desses materiais. Já os materiais condutores, e um exemplo de materiais condutores são os metais,
alumínio, ouro, prata, esses materiais já têm uma maior facilidade de você transferir cargas, né? Ou você pode transferir, ou você pode fazer com que as cargas elas fluam no material de forma mais fácil, tá? Então, a diferença básica do material isolante e condutor é a capacidade de você movimentar, de você conseguir fazer com que as cargas se movam dentro do material, tá bom? Em geral, tá certo? Os condutores existem, além dos metais, sabe? Vocês poderiam citar algum outro material que seja condutor? Eu sei que o cobre é condutor, o alumínio é condutor, a prata, o ouro, a platina, irídio, uma série de metais que me vem à cabeça são condutores. Mas quais elementos, quais materiais também são condutores, além dos metais? Me ajudem aí. Michel falou no chat a água. Michel falou no chat. Pronto, obrigado, Emanuel. Quando alguém escrever no chat, vocês falam porque eu não visualizo no chat. A água, ela é condutora, moçada? Sim ou não? Essa pergunta é uma pergunta yes or no question, assim, sim ou não? A água é condutora ou tem aquela velha história do depende? Se eu perguntar para vocês, Estão falando que depende. Essa resposta é ruim, né? Depende, né? Sempre fica um depende. Agora, quando é sim, não. É realmente essa resposta que depende. Tá? Quando eu perguntei quais elementos, ou quais materiais são condutores além dos metais, eu posso ter, como exemplo, mais dois materiais, duas classes de materiais que também são condutores. A primeira delas que eu vou citar são soluções eletrolíticas, tá certo? Soluções eletrolíticas. Por exemplo, água do mar, água com sal, certo? Outro exemplo, substâncias ácidas, né? Por exemplo, como, deixa eu ver se eu anotei aqui alguma substância ácida aqui. Por exemplo, agora chegou uma HCl, outra, uma ácido sulfúrico. Deixa eu estou ruim de memória. Ácido muriático, ácido nítrico, enfim, substâncias eletrolíticas, substâncias ácidas ou substâncias básicas. Tá? O velho experimento da laranja que ilumina o LED. Né? Você liga terminais metálicos numa laranja, numa batata. Esse material tem uma substância eletrolítica, que são os sais da batata, ou os elétrons livres dos ácidos, e isso faz com que a lâmpada acenda. Mas depois eu vou para os exemplos. Tá? Soluções eletrolíticas. No caso da água, a água, por que ela depende? Porque se for água pura significa simplesmente H2O, água destilada, água deionizada. Deionizada porque você tira os íons, né? Por isso que chama de deionização da água, você tirar os íons da água. Então, quando você tem uma água deionizada, que é uma água pura, você tem um material isolante, certo? Quando você tem uma água associada a sais, pode ser sal de cozinha, pode ser o cloreto de sódio, pode ser flúor, pode ser magnésio, pode ser, enfim, vários elementos que podem compor a água potável. Ela deixa de ser isolante, ela passa a ser condutora, porque ela vai ter a possibilidade de carregar cargas devido à presença de sais ou de outros elementos, tá certo? Então, a água do mar, que é uma água salina, ela é muito mais não, ela é condutora comparado à água pura, que é isolante, tá certo? Isso é um dos porquês da gente não poder, ou não dever, na verdade,
beber água pura. Lá no laboratório, por exemplo, tem água Meliquê, que é uma água sem íons, né? Uma água deionizada. Por que eu não posso beber aquilo? Porque ela não consegue carregar as substâncias necessárias para o nosso corpo poder sobreviver. Tá? É através das cargas elétricas que o ferro vai se prender às moléculas, que as vitaminas, que os sais, que os excrementos também do nosso sangue vão precisar sair também através das cargas elétricas. Então, não vai haver a interação dessa água com esses elementos do nosso corpo. Então, a gente precisa que exista uma carga livre, uma certa quantidade de carga na água, para que ela consiga carregar esses elementos do nosso corpo, porque senão não vai ter serventia. Tá certo? A gente vai ficar inchado, a gente não vai conseguir absorver isso, e isso vai ser danoso. A gente não vai conseguir eliminar a parte da excreção e nem vai conseguir fazer com que o sangue, que é composto basicamente de água, né, moçada, leve todos os nutrientes que nós precisamos, oxigênio, ferro, enfim. Tá? Então, a resposta para a água é que depende, realmente. Se a água for uma água pura, ela é isolante. Se ela for uma água adicionada de sais, ela é condutora. Tá certo? Isso explica também porque o nosso corpo ele é condutor. Também, tá? Nosso corpo ele é condutor? Eu ia fazer essa pergunta, né? Nosso corpo ele é condutor, sim ou não? Sim, né? Professor, nosso corpo tem sais? Tem. Tem, você nunca provou o suor, não, para sentir? É sal puro, né? Cloreto de sódio. Tem potássio, tem uma série de elementos no nosso corpo que possibilitam a transferência de carga e faz com que o nosso corpo seja, sim, um condutor, tá certo? Outro exemplo que eu falei, a gente já falou de metais, soluções eletrolíticas, e o outro seria gases ionizados, tá? Por exemplo, na lâmpada de fluorescência, né? Lâmpada fluorescente, ali dentro você tem um gás feito de flúor, né? Composto de flúor, e a transferência de carga faz com que ele se ionize, né? A diferença de potencial possibilita a ionização do gás, e aí ele se torna condutor. Quando o gás está ionizado, ele se torna condutor, e a transferência de carga é possível acontecer entre os terminais da lâmpada fluorescente, e aí, por excitação elétrica, né, e decaimento, você tem emissão de luz. Tá bom? Rodrigo, em relação ao ar que a gente respira, ele é condutor ou isolante? O ar que nós respiramos, não sabe? Condutor ou isolante? Tem que ver a hora, né? Diz para mim. Não adianta botar no chat, não. Vai, Manuel. O ar que a gente respira é condutor ou isolante? Isolante. Por quê? Sabia que ia perguntar isso. Aí você diz assim, olha, professor, a gente não sai tomando choque assim no ar, né? Exato. Você não sai tomando choque assim, do nada, tô tomando aqui uma Pode descarga. acontecer com um atrito, né? Mas. Como é que é? O atrito? Não do nada. Mas eu ar não. Isso aí no caso do avião é um caso específico, realmente. Mas assim, no geral, o ar que a gente respira, né? O ar ele é isolante, ele é dielétrico, tá? E existe alguma situação onde o ar ele não é isolante? As descargas elétricas. Propagação de descargas elétricas pelo ar. Isso é um efeito também da descarga elétrica, é causar a ionização do ar. Quando você, em algum momento em que a nuvem está supercarregada, a natureza, moçada, no geral, ela é muito preguiçosa. Né? Ela não gosta de carregar as coisas. Sempre que ela puder se livrar de um certo peso, de uma certa quantidade de energia, ela vai se livrar. E ela pouco importa se você está na frente ou não. Tá? Então, a nuvem,
como tudo tem na natureza, ela não gosta de ficar com uma grande quantidade de carga segurando ali o tempo todo. Tá? É uma grande quantidade de energia que precisa ser descarregada. Então, quando a nuvem, vai ter uma aula só sobre isso, tá? A gente vai falar de descarga elétrica, para-raio, materiais com pontas. Isso é só para a gente ver onde é que as coisas se encaixam. Tá? Então, a nuvem está carregada com uma polaridade, a Terra está carregada com outra polaridade, e essa diferença de potencial pode ocasionar uma descarga elétrica, ou seja, a queda de um raio, tá certo? Aí o raio, moçada, por onde ele passa, devido à sua grande energia, ele vai arrancando elétrons do ar que a gente respira e ele vai se tornando iônico, né? O ar se ioniza e se torna condutor, pelo menos naquela região onde o raio passou. Um outro exemplo, Letícia, no caso de um acidente atômico também, certo? Imagina só, Chernobyl. Chernobyl, o núcleo do reator, ele explodiu, né? O vaso do reator explodiu e ficou exposto todo aquele material radioativo, tá certo? No outra aula a gente pode falar sobre acidentes nucleares e efeitos da radiação. Mas hoje só para poder exemplificar. A radiação que é eliminada, que é liberada pelo material radioativo, possibilita a ionização do ar. E o que é que acontece? O ar vira condutor e a eletricidade consegue ser transferida e ser transmitida através do ar. Isso é muito perigoso, claro. Tá? Imagina, um fio, uma linha de alta tensão, imagina uma linha de alta tensão, passando próximo a uma usina nuclear destruída, com o seu núcleo aberto, exposto, feito uma fibra exposta, emitindo radiação em níveis mortais, aquele ar está todo ionizado. Se passa uma linha de alta tensão ali, tudo que está ao redor da linha de energia está energizado. Você toma choque no ar. Você pode morrer de choque no ar. Outra situação relacionada à radiação. Em regiões onde teve ataque nuclear. Hiroshima e Nagasaki, no Japão, 1945. Avião, Enola Gay, solta lá do seu Fat Boy uma bomba atômica, muito inferior das que já tem hoje, e aí ela detona a cidade de Nagasaki. O que acontece? A bomba atômica, altos níveis de radiação ionizam o ar. O ar ao redor se torna condutor. As pessoas podem tomar choque através do ar. Então, praticamente, as pessoas escolhem do que pode morrer. Da radiação, do calor, da explosão ou de choque elétrico. Tá? Então, é uma das aberrações da ciência, né? Da ciência não, da tecnologia, são as bombas atômicas, tá certo? Só causam destruição. Muito embora, muita pesquisa importante estão associadas à radioatividade, tá bom? Então, vejam, condutores, resumindo, condutores podem ser metálicos, podem ser gases ionizados, podem ser soluções eletrolíticas, né? Por exemplo, água com sal e outros ácidos também, tá bom? A gente vai ter depois uma aula para falar de semicondutores, né? Só para adiantar, o que seria um semicondutor? O semicondutor ele estaria aqui. Ele nem é totalmente isolante, ele não é totalmente um condutor, ele tem a sua condutividade intermediária entre os materiais. Tá? Isso, além disso, tem propriedades importantes que são aplicadas na eletrônica. Tá bom? Alguma dúvida, moçada, aqui? Não, né? O Pedro Henrique, Pedro Henrique, está perguntando em relação ao vácuo. Ou em relação ao vácuo, né? O vácuo, ele... vejam que essas interações elétricas aqui, eu preciso ter cargas elétricas livres para poder eu transmitir a informação, transmitir a carga, transmitir o sinal elétrico. E no caso do vácuo, isso não é possível, né? Eu não consigo transmitir essa carga elétrica, né? Digamos,
na forma de corrente elétrica. Eu não queria falar corrente elétrica, a gente ainda está na estática, mas na forma de uma corrente elétrica, porque eu preciso de um meio, tá certo? Eu não consigo transferir no vácuo essa energia, digamos assim. É por isso que isso quando eu coloco na forma de carga, né? Você pode questionar, Rodrigo, mas no caso da onda eletromagnética, né? Mas a onda eletromagnética, ela, por sua vez, você consegue fazer essa transferência de sinal elétrico, de informação, mas você consome uma quantidade de energia muito pequena, tá certo? Então, a perda de informação, ela é muito menor, tá? Então, no vácuo, no espaço, eu não conseguiria fazer essa condução como é uma descarga elétrica de um raio, tá certo? Mas eu faria uma transmissão de informação através de ondas, né? Ondas de rádio, qualquer onda eletromagnética aí, ela possibilita se propagar no vácuo, tá bom? Onda eletromagnética se propaga. Exemplo disso é o Sol, que a gente vê o Sol porque ele emite ondas eletromagnéticas visíveis, e a gente vê, tá bom? A gente sente também o calor do Sol na nossa pele, e de uma certa forma você consegue transformar a partir de uma certa transformação através da propriedade fotovoltaica, você consegue transformar a energia solar em energia elétrica, tá? Mas conduzir eletricidade exatamente pelo vácuo, não. Acho que eu estiquei muito a resposta, mas é só ter dito não. Beleza? Então, tu sabe, hoje a gente vai servir só de introdução, para a gente saber quais são os objetivos da nossa disciplina agora. Tá? Eletrostática, a gente vai ver toda a parte que diz respeito às cargas em repouso, nós vamos ver propriedades de cargas. Na próxima aula, vamos ver eletrização, tá? Quais tipos de eletrização. O que é eletrização? É eu tornar um material que é neutro, um material que não tem carga, um material carregado, certo? Quais tipos de eletrização tem? Além da transferência de carga, eu poder transferir carga de um material para o outro, de um material neutro para um material carregado, certo? Processos de eletrização. E aí, ao longo das aulas, vamos ver campo elétrico. Tá? O que é campo elétrico? Potencial elétrico, energia elétrica. Tá? E aí, exemplos em placas, em esferas, em cargas multiformes, em capacitores. E aí, quando a gente chega em energia elétrica, depois de ter visto potencial, campo, e a gente entende muito bem essa parte, a gente sai da eletrostática, né, que é a carga de repouso, e a gente vai para a eletrodinâmica. Porque aí eu já tenho energia suficiente para fazer com que as cargas se movimentem, e aí gera corrente elétrica, e aí a gente entra na parte de condutividade, corrente, resistência, aplica em alguns circuitos, tá bom? E no final do curso, como eu falei, magnetismo, propriedades magnéticas, ímãs, magnetismo da Terra, fluxo magnético, campo magnético induzido, força magnética, força de Lorentz, enfim. Então, hoje, a aula de hoje serviu para a gente apresentar quais são os atores principais dessa história. Quem são os atores principais dessa história? São as cargas, sabe? As cargas elétricas. Então, o que a gente puder entender das cargas vai ajudar a gente a entender praticamente tudo de eletricidade. Tá certo? Às vezes me perguntam assim, Rodrigo, a aplicação prática disso aqui não dá nem para citar. Né? A gente está falando de eletricidade, que é o mundo que a gente vive é em função da eletricidade. Tá certo? Em termos de aplicação, as aplicações mais nobres que eu considero de tudo isso aqui é na medicina. Né? Se vocês pegarem qualquer... vamos pegar um exame de medicina, pode pegar a maior parte deles. Não tem eletricidade somente, mas tem toda a parte da física. Tá? A eletrocardiograma, o nome do exame já tem eletro no nome. Né? Ultrassonografia,
para uma mulher grávida ou para ver a parte dos órgãos, parte interna da nossa estrutura, já tem nome, ultrassonografia, tá? Eletrocefalograma, tá? Tudo isso, moçada, são aplicações de conhecimentos e teorias vindas da física, tá? Então, entender isso aqui é importante para a gente entender o mundo que a gente vive e para que vocês também possam aplicar isso aí no que vocês querem que sejam aí na vida de vocês, tá bom? A gente vai ficar por aqui, moçada. Alguma Ei, dúvida? Rodrigo, Oi, só uma questão, vai dar tempo da gente ver Moderna? Física Moderna? física moderna, no finalzinho, quando nós já tivermos visto campo elétrico, campo magnético, numa teoria chamada de teoria do eletromagnetismo clássico, é possível a gente falar por que a velocidade da luz tem aquele comportamento, por que a onda está associada à luz, né? A luz e a onda eletromagnética, a gente pode entrar nessa parte. Beleza. Certo? Tem alguma parte que você queria que a gente tocasse no assunto? Eu queria ver quântica e um pouquinho de radioatividade, se desse, né? Mas enfim, eu sei que é corrido. Radioatividade? Isso, radioatividade, que a gente não viu em química. Não vi. E tem uma coisa também. Tinha alguns alunos, eu acho que de edificações, perguntando de revisões do segundo ano. Ótica, termodinâmica, né? E ondas, né? Que ficou bem fraca a nossa base, realmente. Então, Certo. se for para escolher, eu realmente prefiro que você revise os conteúdos do segundo ano, que são os mais cobrados, de fato. Uhum. Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode correr agora com eletricidade. A gente pode correr. E a gente ou deixa para o próximo das férias, a gente dá um tempo. Ou no começo, ou quando começar as aulas depois das férias, a gente começar com uma revisão. O que é que vocês acham? Porque, assim, ano passado eu fiz algumas revisões da parte de ondas com a turma, só que acabou que atrasou um pouquinho o conteúdo de eletricidade, entendeu? Aí, assim, se a gente conseguir correr e ganhar um pouco de tempo, eu acho que eu fico mais confortável. Eu não queria começar com uma revisão agora, não, porque eu queria garantir o conteúdo legal para vocês de eletricidade para depois a gente fechar algumas lacunas. Que tal? Porque, assim, se o objetivo é o Enem, prova, se a gente faz a revisão agora e vê esse assunto de termodinâmica agora, chega em dezembro, você não sabe nem o que é temperatura. Né? Não vai lembrar nem o que é a primeira lei da termodinâmica. Então, se a gente deixa um pouquinho mais para o meio do ano, fica mais próximo das avaliações do Enem, por exemplo. O que vocês acham? Eu acho que é melhor assim, realmente. Até porque essa parte de eletrostática e eletrodinâmica é mais cobrada, então é melhor a gente garantir logo isso e no finalzinho a gente revisa. Porque é um conteúdo extenso, né? A eletricidade é um conteúdo extenso e que é certeza caiu, sabe? Tá bom? Certeza caiu. O Enem passado caiu, tá bom? Eu costumo, as avaliações, além das avaliações, eu coloco listas extras com questões do Enem. Muitas delas eu nem cobro, é para vocês fazerem mesmo, tá certo? Geralmente do assunto. Dou o assunto, boto 5, 10 questões que envolvem aquele assunto do Enem, e aí vai fixando, tá bom? Porque é o foco, acho que de 90% da turma é o Enem, claro, né? Eu acho. Tá bom? Então a aula de hoje, moçada, ela foi bem introdutória, tá bom? Só para a próxima aula, já não precisar dizer o que é carga elétrica, definir que o elétron é negativo, que o próton é positivo, a gente já vai começar a parte das equações, que envolvem quantização de carga, e hoje foi bem introdução mesmo, tá bom? Tranquilo, moçada? Tranquilo. Vocês já estão com o livro? Não. Não?
Vocês não estão com o livro em PDF, não, né? Eu vou colocar o PDF do nosso livro, do livro didático, na sala virtual, na sala do Classroom, tá bom? E aí vocês podem consultar o livro lá, para poder ver. Posso indicar outros livros também, se vocês quiserem. Tá bom? A gente vai ficar por aqui, moçada. Até segundo. Beleza, Tchau. valeu, Rodrigo. Tchau. Tchau.